E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Mavi Moreira e hoje eu vou falar sobre o filme O Menu. Dois jovens, Margot e Tyler, visitam um restaurante exclusivo localizado em uma ilha a fim de experimentar o seu famoso menu. Toda a experiência sensorial gastronômica é guiada pelo chefe excêntrico, sendo ele responsável não só por apresentar os pratos, mas também apresentar uma realidade chocante e surpreendente. Eu acredito que o filme O Menu é muito poderoso. Ele traz um ar de requinte muito grande, não só pela sua estética do restaurante, que mescla o industrial com o acolhedor, mas também pelas suas críticas que estão diretamente e intrinsecamente conectadas com a própria história que o filme se propõe a contar. Lembrando que se você ainda não deixou o like, deixe seu like e se inscreva no canal, ative para não perder nenhum vídeo e compartilhe com seus amigos. Todos os aspectos técnicos do filme são muito competentes. A direção consegue explorar muito bem o ambiente do restaurante e da locação que nós acompanhamos de fora até nós adentrarmos de fato a ilha e chegarmos na sala principal, onde os pratos são apresentados para os personagens e para nós também, mas também o senso de curiosidade que é sempre muito reforçado ao longo do filme em relação aos cômodos ainda não mostrados, ainda não explorados. Nós vemos uma porta de relance, um personagem que entra e sai de maneira sorrateira e nós sempre somos instigados a continuar nos indagando de que de fato tem por detrás das portas. Mas a fotografia do filme também se mostra competente na sua parte técnica quando ela intercala cenas aparentemente desconexas da natureza, dos animais, com imagens dos personagens, deles se deslocando e chegando até o seu destino, literalmente, ajuda a dar maior sentido de completude visual para o filme, deixando ele realmente como uma obra de arte audiovisual. A trilha sonora flutuante também faz uma presença muito importante no filme, dando para nós um direcionamento emocional quando é preciso sentir tensão em relação aos fatos ainda não explorados, mas também um senso de satisfação quando algo que nós, espectadores, esperávamos muito para ser apresentado pelo filme de fato é apresentado. É bom ressaltar que esse vídeo contém spoilers. Eu vou evitar ao máximo dar detalhes muito importantes sobre a trama, mas sim, alguns spoilers médios vão ser espalhados durante a crítica. É um filme presunçoso no bom sentido, já que a partir de um certo período de tempo do filme e de alguns fatos muito importantes para a própria trama, para nós entendermos de fato o que o filme quer contar, ele faz questão de nos revelar o personagem do chefe, ele personifica isso ao revelar o que de fato vai acontecer com todos os personagens que nós estamos assistindo até então. E a revelação é que todos eles vão morrer. E o filme faz questão de contar isso a partir da sua primeira metade. E isso é uma coragem muito grande e mostra um planejamento, aparentemente até agora, né? Um planejamento muito grande do roteiro para nos prendermos ao longo da história. Já que esse trunfo do destino dos personagens meio que é quebrado com a revelação precoce do que vai acontecer. E isso é de fato algo impressionante do filme, porque eu já adianto de que ele de fato consegue nos manter presos, mesmo depois dessa revelação, e esperando por algo que já foi revelado e já foi prenunciado, que de fato os personagens vão morrer, e a gente fica esperando para alguma mudança desse estigma até então apresentado. Ao mesmo tempo, eu concordo de que essa decisão de revelar o destino dos personagens, mesmo que não nos prometa necessariamente de que de fato ele vai cumprir com isso o filme, ainda corre esse risco de nós espectadores perdermos o interesse para com a jornada do filme, para com o meio do filme, porque até então nós temos um começo, aí o filme faz questão de nos apresentar o final, mas a gente pode ficar só naquela expectativa de como é que vai chegar até esse destino ou não da morte dos personagens, sem de fato prestar atenção nas microcosmos da trama, o que não acontece, já que o filme ele tem um clima tão inebriante, com um suspense mesmo tão bem construído, ao mesmo tempo que você vê que não é todo o trunfo do filme que tá na questão do suspense, a questão do drama e dos diálogos dos personagens, que são muito bem elaborados, são muito bem pensados, principalmente na figura do chefe, do Tyler e da Margot, é de fato muito bem planejado pelo roteiro. E essa questão da jornada é algo muito importante,
porque sem ela o filme fica totalmente vazio. E essa jornada ser tão bem construída, apesar de nós termos os pontos principais dela já revelados precocemente pelo filme, é algo muito impressionante. Outra questão do filme, que é de fato um trunfo dele, é que ele brinca com coisas que são muito próprias da humanidade, mas sim da maneira com que a humanidade se desenvolveu como espécie, que é a questão da culinária, porque cada povo tem a sua culinária, as suas particularidades, e cada país se destaca de certa forma pela maneira com que ele introduz a sua culinária, que é uma forma de união mundial mesmo. A gente tá acostumada, por exemplo, no Brasil, a consumir pizza, que é um prato italiano, e que foi, no entanto, desenvolvido e espalhado pelo mundo através dos Estados Unidos. Então, a comida é algo que conecta muito bem a humanidade, e o filme trazer uma elitização da comida, ao mesmo tempo que mostra todos os percalços e hipocrisias desse mundo da alta culinária, ao mesmo tempo que faz paralelos e metáforas ao mundo da arte por inteiro, mas principalmente a questão do cinema, da sétima arte, é algo muito impressionante como que o filme consegue conciliar tantos subtextos e tantas metáforas, analogias, não só visuais, mas também semióticas. Daí vem alguns pontos que não me agradaram tanto do filme. Eu acho que se eu pudesse personificar um aspecto específico que eu não gostei, é da construção do personagem, que é a estrela de cinema, que ele não é nem nominalmente chamado. A questão que mais me chamou a atenção é o fato de que esse personagem, ele faz questão de se expor ao ridículo, sendo que ele é claramente uma metáfora aos artistas que compõem a indústria cinematográfica, que são os atores, porque sem os atores não tem os filmes. Então, essa questão de ser o ator, que é claramente a questão da arrogância, ela é deixada de lado, a típica arrogância dos atores e atrizes, em vez de acentuar a questão do ridículo. Ele próprio expõe que ele é um idiota, que ele é um babaca, e eu acho que isso empobrece um pouco a crítica mais relacionada ao cinema. Eu acho que essa crítica ela é muito jogada na questão da crítica culinária, da personificada daquela personagem da crítica culinária. Eu acho que ela consegue sim trazer uma boa reflexão e um bom paralelo com os críticos cinematográficos, que muitas vezes são contratados pelos estúdios, obviamente, para puxarem saco de um filme, em detrimento de outros filmes mais independentes, que às vezes são escorraçados pela essa alta crítica que se acha a maior de todos, o maior de todos os sites, e tudo isso é muito bem retratado pelo filme. Agora que eu já comecei a explorar a questão dos significados que o filme se propõe a ter, eu gostaria de falar mais agora realmente do que, na minha interpretação, cada um dos personagens consegue representar em paralelo à indústria cinematográfica. A crítica, eu já revelei, né, a minha opinião sobre ela, que ela de fato é um paralelo óbvio aos críticos cinematográficos, tal qual aquele personagem Ratatouille, que é o crítico que no final vai analisar o prato é feito pelo Remy, e essa aqui é uma personagem humanizada, né? E ela traz um teor mais cômico, tragicômico, também é explorado pelo filme. Também temos acompanhando essa personagem o puxa-saco dela, que claramente são os pequenos redatores, e a mídia, os entrevistadores, os paparazzis, que sempre estão a favor dessas críticas, justamente para minar pequenos produtores de conteúdo e para acabar de vez com a saúde mental de atores e atrizes. Acompanhando o ator, nós temos a puxa-saco dele, que também para mim faz um paralelo mais à parte mais por trás das câmeras, da questão dos produtores, já que ela assumidamente rouba o dinheiro dele, e isso para mim mostra a parte mais sanguessuga e parasita do fazer cinematográfico. Nós temos também aquele grupo de 3 empresários que claramente mostram as grandes empresas que estão por detrás, financiando esses grandes blockbusters com milhares de patrocinadores e produtores. Nós temos toda a equipe do chefe, que é basicamente toda voltada para aqueles que estão diretamente relacionados ao fazer cinematográfico. E nós temos um dos personagens que para mim é um dos mais interessantes, que é o Tyler. O Tyler é claramente aquele ávido consumidor, e se nós substituirmos a comida pelos filmes, seria aquele típico cinéfilo que acha tal filme, tal produção piegas, e que assistiu todos os filmes do expressionismo alemão, uma meia dúzia de produções japonesas, e se acha o crítico cinematográfico. É aquele cara que
coloca a sua experiência para com os produtos da mídia acima de qualquer coisa no seu âmbito pessoal, que direciona toda a sua felicidade, todo o seu lazer para com o fazer de terceiros, de grandes corporações. Não que tenha algo de intrinsecamente errado em colocar suas expectativas e a sua felicidade em pequenos momentos do seu fim de semana, por exemplo, justamente para consumir filmes e séries. Só que o Tyler, ele não é esse tipo de pessoa que está sendo retratado. Ele está sendo aquele que sempre coloca padrões muito absurdos para a mídia, para os grandes produtores, fazendo com que, por exemplo, surja meia dúzia de filmes de super-herói por ano. O Tyler representa justamente aquele tipo de espectador que é super fã de um tema muito específico e se qualquer deturpação do material original, ele já diz que ou é mimimi ou então tá deturpando significados que o autor poderia se incomodar se estivesse vivo, porque muitas vezes o autor em questão já morreu faz 30 anos e ele tá aí reclamando e causando discussões enormes na internet. Enfim, é um personagem que faz com que o filme se torne muito interessante e muito bom de se assistir, porque através desse personagem nós podemos perceber claramente que todos os trunfos dele, no que diz respeito a manter nós, espectadores, imersos dentro da história, não se dão através de fórmulas extremamente batidas, de gêneros como o suspense, né, que é muito presente no filme. Você vê claramente que ele não cumpre um checklist de coisas que contém filmes de suspense famosos para conseguir manter o seu clima. Ele consegue manter de uma maneira muito orgânica pelas interações muito naturais dentro do limite proposto pela história para que tenha esse objetivo específico. O personagem do chefe, que é o ápice da estranheza do filme, definitivamente, ele representa os diretores e os roteiristas de Hollywood que estão sempre sendo espremidos para produzirem mais e mais e se mostram algum tipo de cansaço ou descontentamento com a mídia e entre desacordo com uma meia dúzia de grandes empresários que são condenados e massacrados pelos tabloides. E ele representa o esgotamento mental e questões muito importantes que dizem respeito ao trabalho em si. Não só o fazer cinematográfico, que é, por exemplo, esse esgotamento que vem a partir de uma cobrança excessiva por superiores que levam a quadros como o burnout, que inclusive é mencionado no filme, tirado sarro dessa condição, dizendo que não existe nenhum tipo de burnout, somente nos pratos, quando esse é o objetivo dos pratos. E nós temos, contrariando a persona do Tyler, a personagem da Margot, interpretada pela Anya Taylor-Joy, que pra mim particularmente já se tornou uma das melhores personagens dessa atriz, que é uma personagem que retrata o que seria um consumidor ideal, aquele que consegue dizer de maneira autêntica a sua opinião, ao mesmo tempo que ele instiga uma produção de conteúdo mais saudável, mais orgânica e que corresponda de verdade ao período específico que está sendo retratada aquela obra. É um tipo de pessoa que ela exige que tenha uns certos limites que não possam ser passados, ao mesmo tempo que espera algo de novo. Ao mesmo tempo que ela é essa pessoa, ela não consegue evitar o que a mídia exerce sobre os diretores, visando que a personagem não conseguiu mudar o destino final dos outros personagens, ao não ser o dela própria. Todas essas questões que são retratadas em menos de 2 horas de filme, pra mim, mostram que O Menu é um filme 5 estrelas, tem um roteiro belíssimo, muito instigante, que nos mantém sempre com a atenção lá em cima, os níveis de adrenalina, a gente rói todas as unhas possíveis. Então é de fato um filme que vale muito a pena você investir o seu tempo e também abrir um pouco sua mente para todos esses subtextos que alguém que de fato fez parte e faz parte da mídia está tentando nos dizer a partir de uma experiência muito satisfatória. Se você tem interesse nesses filmes que abordam questões mais complexas, deixa aqui embaixo seu comentário o que você achou sobre O Menu. Se inscreva no canal, ative as notificações para não perder quando sair um vídeo novo. Ajude o canal a crescer compartilhando com seus amigos, deixando seu like e até o próximo vídeo.